Amém. Quero estar assentados. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Também sabendo que posteriormente vários irmãos estarão ouvindo o áudio dessa mensagem, também quero cumprimentá-los e desejar que possam usufruir daquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa noite, para termos um pouquinho mais de intimidade com o nosso Deus e também para nos conhecermos um pouquinho melhor a nossa vida, como estamos diante do nosso Deus. Queridos, sentimos a presença de Deus nesse lugar. Certo é que o Senhor Jesus está aqui na pessoa gloriosa do Espírito Santo, e tudo isso me leva a ter a convicção que tem uma palavra da parte de Deus para os vossos corações nessa noite. Primeiro, porque esta palavra vem falando profundamente no meu coração já há vários dias. E eu quero pensar com vocês um pouquinho nessa noite sobre esperar, sobre ter paciência. E quando nós falamos sobre esperar, muitos de nós não gostamos de esperar. Temos dificuldades em esperar. Mas, às vezes, amados, se faz necessário nós pararmos, como diz o louvor que nós ouvimos nessa noite. É necessário você parar e olhar para dentro de você mesmo, nós pararmos e olharmos para dentro de nós mesmos e analisarmos a situação em que estamos vivendo, o momento em que estamos vivendo. Eu percebo, conversando com as pessoas, muitas pessoas que se chegam até nós em busca de uma ajuda, até mesmo se aproximam de Deus, em busca de solução de algum problema, de algo que está enfrentando, e vem com aquela esperança de que tudo vai mudar, como um passe de mágica, na linguagem que se usa aí fora. Tudo vai mudar. Começa a participar, começa a vir, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a participar das coisas da igreja, e de repente acontece qualquer coisa que não está dentro daquilo que ela já colocou no seu coração, já trouxe nos seus pensamentos, e a pessoa acaba parando, acaba desistindo e dizendo: eu pensei que seria diferente, estou me esforçando, estou indo na igreja, estou participando, mas as coisas não mudaram. Fico pensando, amados, às vezes nós temos uma longa caminhada longe da presença do Senhor, vivendo uma vida separada de Deus, porque a Bíblia diz que quando estamos vivendo no pecado, nós estamos separados de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E às vezes, amados, nós temos toda uma caminhada assim, sem nos importarmos com a verdade da palavra, com aquilo que as Escrituras dizem, e em determinado momento nós nos aproximamos de Deus, e viemos até não com o verdadeiro objetivo de conhecer a Deus, mas sim de alcançarmos uma bênção. Muitas das vezes chegamos na presença do Senhor ferido, machucado, e o Senhor quer trabalhar conosco. Mas o trabalhar de Deus, ele não é da forma em que muitas das vezes eu e você pensamos. E as pessoas não têm paciência, não permanecem, e na primeira dificuldade enfrentada, sem entender que é Deus trabalhando, que é Deus sondando o coração, as pessoas param. E eu fico pensando assim, às vezes 30, 40, 10, 5 anos, sei lá, vivendo separado de Deus, e vem para uma caminhada, alguns meses, e desistem. Faltou persistência, faltou permanecer. E eu fico olhando e pensando comigo mesmo, por que nós agimos assim às vezes? Não temos paciência de esperar. Mas se nós olharmos a grandeza do amor de Deus, a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que o Senhor está dando tempo, a igreja ainda está na terra,
O Senhor Jesus ainda não arrebatou a sua igreja porque Ele está dando tempo para que todos os homens se arrependam. Porque o Senhor veio e o Senhor quer salvar a todos. Mas às vezes o ser humano não olha para isso. Mas Deus tem tido paciência, mas vai chegar uma hora que essa paciência de Deus vai se esgotar e o juízo de Deus virá sobre a terra. E eu quero falar sobre essa dificuldade, amados, que nós temos de esperar. Você pode dizer assim, mas eu sou paciente, mas quantas vezes na fila do banco você fica inquieto porque tem que estar esperando? E às vezes, amados, por mais que somos cristãos, às vezes até reclamamos, porque é difícil esperar. Analisando essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu vejo assim, às vezes esperar é necessário, se faz necessário, porque a precipitação leva você a perder. A precipitação leva você a dar um passo errado. Precisamos discernir, precisamos ter maturidade para entendermos quando é tempo de esperarmos e quando é tempo de agirmos. Um dos exemplos que eu coloquei, e até essa semana falei ali com o sogro e as sogras, dizendo assim, olha, eu vou trazer essa palavra domingo e para que vocês não se sintam ofendidos. Ele disse assim, um exemplo de que às vezes, amados, esperar não é bom. Eu estava dizendo assim, às vezes, tratando-se de saúde, a pessoa Deus abençoou. Deus abençoou financeiramente. E a pessoa precisa, porque sentiu-se enfermo. Aí a pessoa precisa urgente de um exame. E daí a pessoa pensa assim, não, é direito meu, eu vou esperar pelo SUS. Não estou falando que o SUS não é bom, mas estou dizendo que às vezes, amados, o tempo de espera para se ter a solução de um exame, quando se consegue, já está muito avançado o quadro e às vezes quase irreversível. Nesse ponto eu digo que esperar não é bom. Nós precisamos entender a situação em que se vive, a situação em que estamos, para saber se devemos esperar ou se devemos agir. Mas também é preciso nós entendermos que há situações, amados, em que nós precisamos parar e ver o porquê que nós estamos nessa situação. E aí, eu dei um tema para essa mensagem, e o texto base está lá em Salmo de número 40, versos 1 a 3. Salmo de número 40, verso 1 a 3. Todos conhecem principalmente a primeira parte. E a segunda não é do Salmo 23. Diz assim, lê comigo. Verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Eu dei um tema para essa mensagem que é: eu esperando, esperei pacientemente. Eu fui analisar, amados, a estrutura desse salmo e, segundo o que Deus colocou no meu coração, eu me detive nesses 3 primeiros versos desse salmo. E vejo nele um cântico de louvor, em que o salmista Davi, ele louva o Senhor. Nós vemos nessa primeira sessão desse salmo, um cântico de louvor a Deus pela oração respondida. E eu vejo aqui também um testemunho que Davi está dando. Porque quando ele louva a Deus pela resposta da sua oração, ele está nos levando a pensar qual resposta ele teve. O que estava acontecendo com Davi? Qual era a situação em que Davi estava vivendo nesse momento, em que ele passa por essa experiência tão profunda e que fica registrado nas Escrituras Sagradas esses salmos? E quantas das vezes nós usamos esse verso de número 1
Ah, irmãos, espere. A Bíblia diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Soa gostoso isto? Claro que sim. Ainda mais quando nós vemos o salmista numa expressão de louvor, uma expressão de gratidão pela oração respondida, pela resposta de Deus. E você vai ver que ele louva porque o Senhor entrou em ação. O ato salvador do Senhor tirou o salmista de onde? De um lago, verso 2. Tirou o salmista de onde? Que ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Coisa gostosa isto. Ele está louvando a Deus, porque Deus ouviu a sua oração, o seu clamor, e lhe tira dessa situação. Além de tudo, coloca os seus pés sobre uma rocha e firma os seus passos. E tudo isso, ainda o Senhor complementa colocando um novo cântico na sua boca. Cântico esse em que muitos veriam, contemplariam, e nós hoje estamos aqui tomando até mesmo esse salmo como base para entendermos que há momentos na nossa vida que nós precisamos parar, amados, e analisarmos a situação em que nós estamos vivendo. E eu estava me perguntando e lendo e procurando alguma coisa para entender a situação em que Davi estava vivendo nesse momento. Eu confesso que eu não consegui encontrar. Para descrever, Davi escreveu esse salmo neste momento. Mas eu estava vendo que, pela situação que o verso de número 2 diz, era uma situação tremendamente delicada. Porque está falando de um poço horrível, está falando de charco, de lodo, e isso, amados, nos mostra e nos faz pensar que a situação em que estava Davi era terrível. E por que ele estava nessa situação? Analisando a palavra de Deus, a história de Davi, eu poderia dizer que Davi, quando compôs esse salmo, deduzir aqui, que ele estava falando de suas provas como rei de Israel. Mas eu pensando, se ele estivesse falando de prova, por andar na presença do Senhor, no meu pensamento, não serve essa colocação de um charco de lodo, de um lago horrível. E eu comecei a pensar e buscar e vi que, amados, algumas pessoas, alguns estudiosos, eles acreditam que uma parte do Salmo, essa que nós lemos aqui, para quem conhece a Bíblia, alguns pensam, alguns estudiosos, que foi escrita essa parte quando Davi fugia de seu filho Absalão. E há os que afirmam ainda que ele está enfrentando as consequências do seu pecado de adultério com Batseba. E lá em 2 Samuel 12:10, o profeta Natã advertiu a ele de que a espada nunca se afastaria de sua casa, e não demorou muito para que ele começasse a sofrer. E o coração de Davi, nessa situação em que alguns pensam, e nós poderíamos aqui entender que numa situação dessa se fecha com esta descrição aqui do verso de número 2. Porque Davi, por causa do pecado que Davi cometeu, ele entra numa situação, amados, em que feriu o seu coração. Por causa do pecado de adultério que Davi teve, por causa da maneira em que ele agiu, sendo ele rei, homem que conhecia a lei de Deus, homem que tinha experiência com Deus, mas por não vigiar, por negligenciar, ele cai em pecado. E isso nós precisamos tomar cuidado, porque temos um adversário que ele não deixa de nos observar. Nós podemos, às vezes, negligenciarmos, amados, mas nós temos um adversário que está de olho em nós. E quando você deixa
Se nós deixarmos uma pequena brecha, isto é o que basta para ele derrubar o cristão. Então precisamos ficar atentos. Por um deslize de Davi, por um momento em que Davi tira os seus olhos daquele que o chamou, daquele que o escolheu, daquele que o capacitou, ele cai em pecado. E mesmo que ele se arrependa deste pecado, ele colhe as consequências. E ele começa a sofrer, porque aconteceu, amados, de ter na sua família coisas que exatamente se descreve, amados, podridão, se descreve como algo indigno, como algo abominável aos olhos de Deus, algo que jamais poderia acontecer no seio de uma família, que foi irmão abusando de irmã, irmão, por causa disso, matando o seu próprio irmão. Davi conviveu com traições, com rebelião, as suas concubinas foram presas e com elas, amado, foi exposta a fraqueza do rei Davi. Por isso que a Bíblia diz, amados, cuidado, porque há coisas que se fazem oculto, mas que não permanece oculto. E Davi, amados, mesmo arrependido, seu coração agora rasgado, sofrido, mas um homem que tinha intimidade com Deus. Eu acredito, amados, que Davi se fecha com ele mesmo. Ele começa a olhar para a sua própria situação. E penso eu que ele começa a ver toda a sua história, de onde Deus lhe tira, aonde Deus lhe coloca, dos livramentos que Deus havia lhe dado, enfrentando o Golias, história que até as criancinhas conhecem, enfrentando os filisteus, entrando e saindo em batalhas e sempre vitorioso. Mas de repente, por causa de um deslize, ele foi derrotado em uma batalha. E eu começo a analisar assim, o Davi sofrendo essa situação e por ele mesmo tentando fazer alguma coisa para resolver essa situação. Numa das versões diz assim: ele me tirou de uma cova horrível, de um poço profundo. E quem de nós nunca usou esse ditado popular, ou nunca fez essa colocação, o fundo do poço? Quando uma pessoa chega no fundo do poço, é quando a pessoa está muito mal, se sentindo derrotada, triste, sem forças para viver. E quando nós olhamos e pensamos, fundo do poço, o que se encontra no fundo do poço? Você vai encontrar lama. E pela descrição do verso de número 2, eu vejo Davi, amados, se vendo, se sentindo que ele havia chegado exatamente no fundo do poço. E que a situação por ele mesmo, ele não conseguia sair daquela situação. Porque além de tudo, amados, nós temos um adversário que nos acusa, nós temos um adversário que lança no rosto os nossos erros, os nossos pecados, os nossos fracassos. E se nós, amados, não pararmos, não ficarmos em silêncio, não olharmos para dentro de nós mesmos, não permitirmos, amados, o trabalhar de Deus, logo a pessoa, se ela está de pé no fundo do poço, ela perde as suas forças e até mesmo desiste de viver, de acreditar que existe uma saída. E eu gosto de uma colocação que vi um certo pregador fazer essa colocação, que há momentos, amados, em que se a pessoa perceber que se está no fundo do poço, se ela permanecer olhando para baixo, o que ela vai ver? Que não tem solução. Mas quando ela olha para cima, ela vai enxergar os céus. Mesmo que a pessoa chegue ao fundo do poço, ainda existe solução, se esta pessoa parar
olhar para dentro de si e ver o que levou ela a estar nessa situação. O que levou Davi a se sentir assim? Nós já demos alguns exemplos que alguns historiadores, alguns estudiosos colocam que pode ter sido, conforme já citei, a perseguição do seu próprio filho, Absalão, perseguindo Davi, querendo tomar o reinado, tomar o trono, as consequências do pecado de Davi. Mas eu paro e me pergunto assim, e conosco, amados, com você, comigo? Eu não estou dizendo que estamos no fundo do poço. Eu não estou dizendo nessa mensagem, nesta noite, ainda que eu sei que alguém que possa ouvir essa palavra se sinta assim. Mas o que eu estou dizendo é que há momentos na nossa vida que nós precisamos parar e analisarmos a nós mesmos e conhecermos a nossa real situação, como nós estamos vivendo o momento em que estamos vivendo. O salmista diz que ele, o Senhor, lhe tirou deste barro lamacento. E eu estava pensando, amados, o que é um pântano? Vamos pensar em uma linguagem nossa, o banhado, como ele é? O famoso olho de boi. Quem é que conhece, né, no banhado o olho de boi? Levanta a mão aí. Poucos. É horrível. A pessoa pisa em cima dos caraguatás que tem ali e treme tudo. E automaticamente, quando treme tudo, a pessoa para. O que acontece quando você pisa no barro lamacento? A dificuldade para caminhar. Automaticamente o barro lamacento vai grudando nos calçados e você, se está de chinelo de dedo, dali um pouquinho já arrebenta o chinelo, já fica para trás, sai com o pé com uma Havaiana ou qualquer outra marca aí, não vou fazer propaganda, um pé descalço, outro com chinelo, dali um pouquinho já abandona, porque é uma dificuldade de caminhar quando se está no caminho que tem barro lamacento. E para a gente que se criou na campanha, digamos assim, nessa cultura, trabalhando com gado, a gente já viu um animal quando ela cai no olho de boi. O animal começa a se debater, e cada vez vai se afundando mais. É quase como areia movediça. E eu comecei a analisar, amados, o que diz o sair dessa situação. Eu estava lendo e analisando algumas coisas sobre essa colocação. Ele me tirou do barro lamacento, e aqui entra várias colocações, como já citei, pântano, e eu quis trazer para a nossa região, para a nossa cultura, digamos assim. Ninguém faz, amados, um caminho pelo banhado. Se desvia do chamado olho de boi. E se for possível, até cerca-se para que os animais não entrem ali. E o que eu aprendo com isso? Que lugares como esse não é lugar apropriado para transitar, para caminhar. Eu começo a olhar a história de Davi e vejo Davi, amados, entrando por um caminho que não foi Deus que lhe direcionou. E aqui eu peço que você nessa noite comece a refletir consigo mesmo e comece a pensar na tua caminhada de vida cristã. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser certo, mas o fim deles é a morte. Davi, amados, por causa da sua situação, penso eu, ele se sentiu assim, no fundo do poço, no meio do lamaçal, descrevendo uma situação em que ele não gostaria de estar e que nenhum de nós gostaríamos de estar. Mas por que ele chegou ali? Lugares assim, conforme disse, não são lugares apropriados para transitar. Quando se entra nele, é grande o risco de não sair, a não ser que alguém ajude. Quem já andou pelas estradas, hoje não é tanto, né? Mas alguns anos atrás, se íamos para Tupanciretã de ônibus e chovesse, já podia se preparar para ficar, para pousar. Para não ficar na estrada, atolado, caído na sarjeta, alguém tinha que ajudar
a tirar o ônibus, carro, caminhão dessa situação. E às vezes, amados, se ficava esperando até que alguém fosse buscar ajuda, inquieto, sim, alguns até murmurando, lamentando, reclamando, outros tirando aprendizado, rindo pela situação, mas foi preciso esperar, pacientemente ou impacientemente, não teve outra solução a não ser esperar. Mas olhando nesse contexto, por que, amados, que às vezes se fica preso no caminho? Por opções, por ouvir o que os outros dizem. Ah, não dá. Ah, mas dá. Não dá para passar aí, ó, tem um buraco profundo na estrada e não passa por isso. Ah, não, mas o fulano passou, eu vou passar. Não vai, a quem tu ouve, a quem a pessoa ouve. E às vezes a pessoa, por não ter o próprio discernimento, fica ouvindo os outros. E acaba caindo e ficando. E não sai sozinho. Quanto mais tenta. Às vezes eu fico olhando alguns vídeos dos caminhoneiros lá no Mato Grosso e fico olhando assim aquelas estradas lamacentas. E coisa incrível, né? Quanto mais insiste, mais vão se afundando e ficando presos. Você já está entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Há caminhos, amados, que não foi para nós trilharmos. Se nós entrarmos e seguirmos, insistirmos nele, nós vamos ficarmos presos. E se não gritarmos por ajuda, não sairemos dele. Quanto mais se debate, mais preso fica. Quando se está preso no olho de boi, o animal se debate e cada vez vai se afundando mais. Mas como sair de uma situação assim? Eu coloquei aqui primeiro, espera. E enquanto espera, aproveita para pensar. Davi estava numa situação, conforme já disse, horrível. A descrição do segundo verso nos mostra isso. Mas Davi esperou. E quando ele espera, está falando de tempo. Enquanto você espera, aproveite para pensar. A Bíblia não diz, mas conhecendo a história, eu fico imaginando que nesse tempo, Davi voltou. Agora eu vou me aproveitar aqui. Fez um filmezinho. Entende isso aí? Fiz um filmezinho. Ele começou, amados, enquanto esperava, começou a pensar. Está bom de pregar aqui nessa noite, nesse silêncio tão gostoso. Porque eu creio que nesta noite você vai viver um momento muito especial com Deus. Vai pensando calmamente na tua caminhada de vida cristã. No tempo que você viveu longe da presença de Deus. E hoje, olhe, para quanto tempo você serve a Deus? Quanto tempo você está nessa caminhada? E quantas vezes eu e você entramos em situações que não era necessário nós entrarmos. E essas situações nos deteve presos e longe, afastados dos demais. E ficamos às vezes a reclamar de A e B, achar culpa no fulano, no ciclano, no beltrano. Mas por que eu fico nessa situação? Aproveita o tempo da espera, amado, para pensar. O que te levou? Eu fiz isso enquanto o Senhor trazia ao meu coração essa palavra. Eu falo dela nesta noite, me sentindo livre, porque ela trabalhou no profundo do meu coração primeiro. Por que pegamos caminhos, amados, que não são caminhos para transitarmos? São desvios, são atalhos. E há pouco tempo eu falei aqui, amados, que esses atalhos são perigosos. Às vezes são becos sem saídas. E às vezes, amados, quando você entra por esses caminhos, você vai se deparar neste caminho com trechos lamacentos, muito barro, aquele barro pegajoso. E o pior, amados, que às vezes os problemas em que estamos não tem nenhum culpado a não sermos nós mesmos de estarmos nessa situação. E na tentativa de fugir desses problemas, amados, se pega o pior caminho. Pense comigo, quando uma pessoa foge da lei, comete algo ilícito, contrário à lei,
e ele precisa fugir. Por que caminho ele vai? Ele não vai pelo caminho onde tem movimentos, mas ele desvia, porque ele está fugindo. Às vezes, a nossa caminhada de vida cristã, amados, nós estamos até mesmo na casa de Deus, participamos dos cultos de Santa Ceia, estamos no hall de membros, mas estamos sempre em fuga. Às vezes, o Senhor procura onde está o fulano, e ele não está, porque ele está fugindo. E quando se pega esses caminhos, acaba-se preso ao lodo da situação, e eu coloquei assim, acaba-se preso ao lodo da situação que se formou, que se criou. Não fuja, enfrente os seus problemas de frente. Reconheça a sua parcela em cada um. Arrependa-se e confesse o seu pecado. Por gentileza, irmãs, Salmo 32, versos 3 a 5. Arrependa-se. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Eu começo a ver, amados, essa espera de Davi. Quando ele cai em si, essa situação em que eu estou, é por isso, por isso e por isso. Aí ele, nesse tempo de espera, olha para a sua situação caótica que estava. E ele confessa ao Senhor o seu pecado. Confessa as suas transgressões. Deixa de fugir. E ele se sente agora perdoado. Aleluia. Ele olha e vê que ele por si mesmo não poderia sair. Mas quando ele reconhece toda a sua parcela, ele começa a clamar ao Senhor. E o que me levou, amados, a pensar que essa era a situação de Davi? O verso 1, conforme já disse, diz assim, do Salmo 40, que ele clamou ao Senhor. E clamar, amados, está falando de clamar por socorro, por ajuda. Está falando de gritar. E ninguém clama por socorro se está tudo bem. Em que ele está expressando um cântico de louvor a Deus, e está nos dando também um testemunho. Ele está dizendo assim, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, porque ele teve que clamar, ele teve que gritar por socorro, ele teve que gritar por ajuda, porque ele reconheceu que sozinho, amado, ele não sairia da situação em que ele estava. E o tempo em que ele estava ali, nessa situação, passando por esse momento difícil, ele também estava aprendendo sobre ter paciência. E ele diz assim, eu esperei pacientemente pelo Senhor. E o tema, eu coloquei, eu esperando, esperei pacientemente. Aí você me pergunta assim, de onde você tirou esse tema? Aí eu, estudando, eu gostei disso, amados. E vou colocar para você aqui, de onde eu tirei isso. Veja, a frase, esperei com paciência no Senhor, traduz uma expressão hebraica que significa literalmente, esperando, esperei pelo Senhor. Essa expressão é um hebraísmo que combina a ideia de um intenso desejo com uma completa submissão mental à vontade de alguém. O salmista esclarece que essa submissão é devida ao Senhor. Alguns eruditos dizem que a duplicação do verbo esperar no original, esperando, esperei, expressa constância, seriedade e, sobretudo, paciência. Por que eu tenho dito que nós precisamos parar e olhar para dentro de nós mesmos, analisar a nossa situação, amados? Porque quando você faz isso, o Espírito Santo te ajuda a você entender. Porque está só você
nessa situação, não tem outro. E você, por mais que tente achar que o fulano é culpado, o ciclano é culpado, o beltrano é culpado, você não tem como agir. É só você, consigo mesmo. E um Deus que está olhando dos céus, exatamente para nós, esperando que eu me dê conta da situação em que eu estou, reconheça as minhas fraquezas, os meus pecados, e me coloque na dependência de um Deus que tudo pode, e espere com paciência. E ele diz assim, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que eu vejo aqui? Eu vejo a imagem do Criador do universo, do Todo-Poderoso olhando para Davi. Eu vejo Deus, o Todo-Poderoso, olhando para nós, para nos dar vitória, para nos salvar, para nos tirar, como tirou Davi, do lugar horrível em que se encontrava, para nos colocar sobre a rocha e firmar os nossos passos. Queridos, para a conclusão, eu esperei pacientemente. Enquanto eu espero, eu estou aprendendo a ter paciência. Enquanto eu espero, eu estou analisando só eu mesmo, porque no fundo do poço é só você. Mas ainda há solução quando a pessoa se encontra consigo mesmo e com o seu Criador. E daí você vê assim, para concluir, não importa a situação em que estejas, o Senhor está olhando para você. Ele está atento, clame por Ele, grite por socorro. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encurtada, encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Mas ninguém vai clamar por socorro se não reconhecer que precisa. Enquanto você se debater e ficar nesse egocentrismo, nessa arrogância em que muitas vezes nós ficamos, nós vamos só nos debater e não sairemos da situação. Não alcançaremos vitória, mas Deus está pronto para ouvir. Ah, Deus, por que estou assim? Não é Deus o culpado, querido. Somos nós que não reconhecemos as nossas parcelas, as nossas atitudes. E lembrando aqui, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E eu coloco, então arrependa-se, se necessário for, mas não tente por si mesmo sair da situação que aqui foi demonstrada como poço horrível, profundo, um lugar de lodo. Só Jesus pode tirar alguém de um lugar como este. Vamos nos colocar em pé? Em lugar do clamor por socorro, terás um novo cântico em seus lábios. E através disso, muitos verão e confiarão no Senhor. Para você refletir nesta semana, para você pensar como vai ser a tua semana, depende de você apenas. Só de você. Para sair da situação, se você está como estava Davi, só depende de você. Há um Deus que está pronto. E você? Ah, eu estou arrependido, eu quero a resposta para hoje. Fica esperando, querido. Deus espera por você há tanto tempo. E você não consegue esperar só um pouquinho? Aos que estão seguros de que estão na vontade e na presença do Senhor, mas estão não por um pecado, não por uma desobediência, mas, quem sabe, passando por luta. Eu te convido nessa noite a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. E eu te convido a conversar com a tua alma nesta noite.